PNL, Programação Neurolinguística, ela abrange algumas questões interessantes. Primeiro, ela fala de neurológico. Então, é um estudo que os dois autores, Bandler e Grinder, fizeram a respeito do como funciona o cérebro da pessoa e dividiram em duas partes, consciente e inconsciente. A partir desse processo, eles estudaram o que acontece no nosso cérebro quando ele recebe algumas informações, quando tem sentimentos e assim por diante. A parte de programação é voltada justamente àquilo que a gente faz muitas vezes sem entender exatamente por que está fazendo. E eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Quando você entra para dirigir um carro, para você fazer alguma atividade que já está automatizada, o seu cérebro tem um programa, o seu inconsciente já tem um programinha, que você já não precisa mais nem se preocupar em fazer, aquilo sai tão automaticamente que é a programação. A programação dos sentimentos, de emoções, das ações corriqueiras, do simples lavar um carro, do simples dirigir um carro, de andar de bicicleta, tudo isso tem uma programação. A PNL estuda e demonstra o passo a passo de como isso acontece passo a passo. E quando é necessário modificar, ela interfere justamente no ponto onde é necessário identificar. E a linguística? A linguística diz respeito à linguagem mesmo. A nossa linguagem é feita de símbolos. Eles estudaram como é que a linguagem afeta diretamente o nosso processo, os nossos pensamentos, as nossas sensações e as nossas ações. E esse estudo, depois disso, foi desenvolvido uma série de técnicas, uma série de práticas que ajudam as pessoas a entender como funciona o cérebro. Na verdade, a PNL hoje é o estudo do como nós fazemos o que fazemos. A PNL não é o que, mas é o como, é a prática do como nós fazemos. Entendendo isso, entendendo os canais de comunicação, entendendo como funciona a comunicação entre eu e as pessoas, e entre eu comigo mesmo, eu começo a melhorar e começo a entender como é que eu posso fazer as determinadas situações em todos os campos da vida. Isto é PNL, Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística inicialmente foi elaborada para ser uma terapia, para substituir ou melhorar as terapias. Com o tempo, o que aconteceu? As organizações começaram a perceber que, se comunicando melhor, fazendo um trabalho, as aplicações foram sendo direcionadas a corporações, às empresas, aos organismos de uma forma geral. Então, quem que pode aprender o que pode acontecer? Quem que pode aprender com programação neurolinguística? Diretores de empresas, gerentes, líderes, coaches, pessoas que atendem o público. De forma geral, a PNL ajuda as corporações a melhorar a sua capacidade de comunicação com seus clientes e internamente entre os seus colaboradores. Isto é que a PNL faz e hoje a aplicação dela é em praticamente todas as áreas. Médicos podem melhorar a sua capacidade de fazer diagnósticos, assim como quem trabalha com odontologia. Os psicólogos também, a partir de um determinado momento, também estão utilizando a PNL, porque eles conseguem fazer diagnósticos melhores com o seu dia a dia nos tratamentos que precisam ser feitos. Enfim, a PNL pode ser aplicada a qualquer área de uma corporação, qualquer área de qualquer tipo de empresa. Isso é algo que a gente pode estar determinando a partir do momento em que se faz um estudo da comunicação dessa empresa, da comunicação de uma corporação. A partir disso, a gente vai desenvolvendo técnicas específicas para melhorar essa comunicação. Os exemplos são muitos e aqui nós ficaríamos muito tempo dando exemplos. Mas no nosso dia a dia, se você prestar atenção, algumas empresas com determinadas questões, elas melhoram a comunicação com o público. Você percebe isso no seu dia a dia. Pode ter certeza, estudou PNL e está aplicando programação neurolinguística.
relação entre PNL e psicologia é muito simples. A pessoa que elaborou a PNL, ele era um estudante de psicologia. Então, o que ele fez? Ele observou que determinados tratamentos terapêuticos demoravam muito tempo, demandavam muitas situações que não eram agradáveis para alguns tipos de pessoas. O que ele fez? Ele elaborou uma forma junto com o outro que era um responsável, que era professor, estudante de linguística, eles elaboraram uma maneira de interferir, fazer a intervenção junto com o psicólogo, para que ele pudesse melhorar isso e esses tratamentos terapêuticos fossem mais rápidos. O que aconteceu ao longo do tempo? Ficou tão simples, tão direta, tão fácil, que qualquer pessoa pode aplicar PNL. Hoje existem no mundo inteiro diversas associações, organizações que trabalham com isso, ensinam, fazem isso no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, existem diversas associações que trabalham com o PNL e qualquer pessoa pode aplicar. Não existe nenhuma regulamentação hoje que diga que o psicólogo tem que usar PNL. Quando o psicólogo, ou psicanalista, ou psicoterapeuta usa PNL, ele melhora a sua qualidade de intervenção. Mas nós, pessoas comuns que não temos esse conhecimento da psique humana, também podemos aplicar, porque ela é uma forma de comunicação tão simples que faz com que a gente consiga aplicar de qualquer maneira. Não existe, então, nenhuma restrição para quem estiver querendo estudar PNL, ela tem que ser psicólogo ou qualquer outra profissão que seja ligada à psique. Basta que a pessoa tenha condições de entender melhor a comunicação, fazer os exercícios, praticar e certamente terá resultados muito positivos. A PNL, além de estar sendo usada nas corporações e por diversos tipos de profissionais, também pode ser utilizada, e muitas vezes é utilizada, na maioria das vezes, para o seu benefício pessoal. E eu vou dar um exemplo muito simples. Para você melhorar os seus objetivos pessoais. Você pode melhorar também algumas situações que te incomodam. Existem técnicas e ferramentas tão simples de fazer que podem ajudá-lo a desenvolver melhores relacionamentos com as pessoas, com família, com amigos, com determinadas situações que podem estar incomodando. Ajuda também a que você consiga compreender melhor as pessoas com quem você se relaciona. Não só no âmbito corporativo, mas também muito importante no âmbito pessoal. Um exemplo que eu dou é quando você está tendo algum sentimento estranho com alguma pessoa, você tem uma situação meio embaraçosa e você não consegue compreender. Com a PNL a gente começa a trabalhar algumas técnicas que você começa a fazer a leitura não de o que a pessoa está comunicando para você, mas como ela está comunicando aquilo que está te incomodando. E também para você, quando você se defronta perante algumas situações desagradáveis, como você está demonstrando isso? Como você pensa? Como você relaciona aquilo com o seu dia a dia e com as ações que vão ser feitas logo após aquele processo que está te incomodando? A PNL ajuda as pessoas a desenvolverem uma melhoria da sua qualidade de vida. Este é o processo fundamental e final do que existe hoje na PNL, que está em constante evolução. E o que eu posso dizer, para garantir isso, que quando a PNL foi criada na década de 80, ela foi feita na base do empirismo, ou seja, de tanto que eles pesquisaram e viram que aquilo dava resultado, eles colocaram aquilo como uma prática. Hoje, a neurociência comprova isso cientificamente. 95% daquilo que a PNL pregou e vem pregando desde 1980, hoje já é comprovado cientificamente. Era isso que eu queria deixar como uma proposta para você. Fazer PNL pode ajudá-lo a desenvolver a sua qualidade de vida.
Sustentare Escola de Negócios.